Bom dia, Robsons! Se você não sabe ainda, Robson é você, um dos seguidores do canal Hobby of Hobbies. Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje um pouco da trajetória da Forja, o que eu consegui conquistar nos últimos meses e deixar bem claro que, como todo mundo, eu preciso começar por algum lugar. Eu espero que esse vídeo seja uma espécie de motivação para quem está interessado em começar o hobby ou tem simplesmente curiosidade de saber o quanto tempo a gente demora para desenvolver habilidade suficiente para conseguir fazer uma faca que no final do dia a gente goste, aquela faca que quem sabe a gente compraria se tivesse visto em uma loja. Então é claro, antes de falar de qualquer tipo de faca bonita, é importante a gente falar das primeiras facas que a gente faz, que obviamente não saem como a gente gosta. Então a primeira faca que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, foi por onde tudo começou. Essa faca aqui eu fiz durante um curso de fim de semana, foi uma experiência de forja, onde eu consegui, com a ajuda de professor e outros alunos, fazer esse formato de lâmina, que sinceramente ficou um tanto estranho, a culpa é minha, definitivamente não do professor. E essa parte mais bonita que é o cabo, obviamente não fui eu que fiz. Esse é um cabo que a gente compra pronto e usa para poder encaixar uma lâmina dessa que a gente faz ao longo de um dia de curso. Vou botar até o link aqui depois para vocês saberem que lugar é esse, caso vocês tenham interesse de fazer um curso também, uma experiência dessa de fazer uma faca do zero. Bom, esse aqui foi o ponto de partida, então apesar da lâmina não ficar do jeito que eu gostaria que tivesse ficado, eu consegui ver naquela aula o quão interessante é poder moldar um pedaço de metal para poder chegar no resultado como esse daqui. Uma das outras facas que eu fiz logo em seguida, naquela forja que vocês viram no vídeo anterior, foi essa. Isso ainda foi no meu primeiro mês de aula. Então aqui eu tentei experimentar formatos diferentes. Eu tentei ver como é que ficava uma faca com uma espinha curva, eu tentei fazer aqui uma lâmina mais parecida com um cutelo, e apesar dela não ter ficado muito ergonômica, já foi uma conquista de um formato diferente e sinceramente, para mim tem um lado aqui da dica que eu daria para quem está começando qualquer tipo de hobby, seja cutelaria, desenho, cerâmica, seja lá o que for, principalmente no começo, quando a gente ainda não sabe muito bem os parâmetros do que é interessante, o que não é, o que faz sentido, o que não faz, simplesmente tenta. A gente vai sempre errar muito antes de começar a fazer alguma coisa interessante. E eu tenho certeza que hoje tem influências nas facas que eu estou fazendo no momento que vem do que eu aprendi a fazer numa faca como essa aqui, por exemplo. Um outro exemplo de uma das primeiras facas é uma um pouco mais tradicional, esse modelo aqui de faca de cozinha, que tem um perfil aqui de uma espinha quase que reta, e um modelo já mais padrão, reconhecido. Como vocês podem ver, a curvatura aqui do próprio cabo é uma curvatura já mais ergonômica, então essa aqui já encaixa de uma forma bem diferente na mão. E a minha filosofia também, que na verdade não é minha, foi algo que eu aprendi com o meu professor de desenho, é não tentar fazer algo perfeito de largada. A ideia é que em cada projeto a gente consiga testar alguma coisa diferente, focar em algum ponto, aprender alguma coisa nova. E aí, conforme a gente vai tendo mais e mais projetos, a gente consegue ir aplicando essa lição em cada um deles. E naturalmente a gente vai caminhando, vai aprendendo e os projetos começam a sair do jeito que a gente quer, de uma forma bem mais natural. E aí, nessa ideia de ir testando formatos diferentes, técnicas diferentes, por exemplo, eu passei por mais de uma tentativa de fazer essa faca, que é a faca de ferreiro. De novo, um modelo bastante simples, como as outras que eu acabei de mostrar, com cabo de metal. E esse cabo de metal me faz ganhar muito tempo, porque eu foco em trabalhar apenas o metal, trabalhar as formas diferentes, aprender a segurar a marreta, o tenaz, trabalhar com a forja. E essa habilidade de fazer a curva do cabo, de torcer esse pedaço de metal, conseguir fazer uma transição para a parte da lâmina, depois posteriormente trabalhar a lâmina em si, de novo, é como eu disse, é como se isso aqui fosse um sketch, um protótipo, uma tentativa de fazer algo diferente. E na repetição, o resultado começa a ficar cada vez melhor. Então esse daqui, por exemplo, é um projeto que eu repeti 10 vezes. E eu garanto que conforme eu fiz cada uma dessas 10 facas diferentes, elas vão tendo variações e vão ficando cada vez mais do jeito que eu gostaria de me expressar para sair com o resultado que eu quero aqui na forma final da faca. E para dar mais um exemplo dessa variedade de projetos, né, que nas várias tentativas, então na quantidade a gente chega na qualidade, uma das primeiras facas que eu fiz também foi a Kukri. A Kukri é uma faca típica do Nepal, que tem esse formato aqui diferenciado, essa curva, porque isso serve também como uma pá, é uma ferramenta de campo, basicamente. Tem uma empunhadura aqui, que foi um dos primeiros cabos que eu fiz, então pinos descentralizados. Aqui, para olhar nos detalhes, a parte do cabo está cheio de arranhões e imperfeições que eu ainda não sabia lixar corretamente um cabo. Esse foi o segundo cabo que eu fiz pessoalmente.
Então, com todas essas imperfeições, ainda assim, o formato final da faca já começou a ficar algo interessante. É algo que me traz um prazer muito grande, porque foi um dos primeiros projetos conseguir montar essa forma geral. E para isso aqui ficar cada vez mais refinado, é simplesmente tentar e tentar de novo, que naturalmente as coisas vão caindo no seu lugar e ficam do jeito que a gente gosta. Depois de fazer o cabo da Kukri, eu percebi que madeira ainda não é algo que eu queria mexer naquele momento. Então durante um tempo eu continuei fazendo facas com cabo de metal para poder ter um volume maior de produção. E aí depois de um tempo, é claro, tentei voltar para os cabos fazendo, por exemplo, já uma mistura de 2 tipos de madeira, com pino mosaico, o pino foi comprado, eu não fiz aí do zero. E aqui a gente já consegue ver um pouco mais da evolução do que é o processo de construir um cabo. Comparado com a primeira versão, já tem mais refinamento, já tem a brincadeira aqui de juntar 2 tipos de madeira, um furo agora, um só, porque aí eu não preciso alinhar os vários pinos, então também tem alguns atalhos que a gente encontra para poder ter uma produção mais rápida. Cheguei também num cabo como esse daqui, uma tentativa diferente de fazer algo maior que combinasse com o tamanho da lâmina, senão uma faca é quase uma espada já. E aqui dá para ver um erro, por exemplo, que eu cometi. Se vocês olharem a espinha dessa faca com o cabo, vocês vão ver que tem uma torção e essa torção não fica, não dá uma unidade visual legal para essa faca. Então, apesar da lâmina ter sido um resultado exatamente como eu queria, ser uma lâmina bastante fina, esse daqui tem, se eu não me engano, ao longo da faca inteira ela é 1 milímetro de espessura, em torno disso, o cabo foi encaixado de um jeito que não foi ideal. Então, algum erro eu cometi, ou no momento do furo, ou no momento de trabalhar a parte interna aqui do cabo, ou até mesmo no encaixe, ao usar o epóxi para prender tudo no lugar, algo não saiu como esperado. E tudo bem, faz parte. Tanto que, olha só como saiu a próxima faca, que é o par dessa daqui. E essa aqui, por exemplo, eu já prestei mais atenção nesse alinhamento do cabo com a espinha e claro que cometi outros erros. Por exemplo, essa parte preta aqui, ela não é tão proporcional ao tamanho do cabo, o ponto onde o pino está encaixado hoje não seria como eu faria. É um cabo bastante grosso, que é quase que um treino aí para fazer uma espada de samurai em algum momento. Mas eu quero mostrar que com cada um desses erros a gente consegue aprender coisas novas e olha só onde a gente consegue chegar. Essa faca de chefe, que agora já tem um cabo muito mais bem trabalhado, ela já é um cabo bem mais ergonômico. Para eu evitar a complexidade do pino e da parte da madeira, eu removi isso, então eu dei um passo para trás para conseguir internalizar tudo que eu aprendi com esses últimos cabos e olha só como é já uma faca bem mais elegante, o cabo tem uma continuidade com a espinha, o formato dela é diferente, já me senti mais à vontade para experimentar coisas novas. E por último, chegando na faca mais atual, essa outra faca de chefe, em que a lâmina é quase que um par da anterior, mas olha já o formato do cabo, como ele é ainda mais refinado. Já voltei a introduzir novamente a brincadeira aqui da divisão da madeira, só que agora numa proporção muito mais elegante, um acabamento melhor, e quem sabe aí numa próxima faca a gente volta a botar um pino, fazendo um círculo completo, né, do que a gente aprendeu ao longo desses últimos cabos. E como um bônus aqui, porque a ideia do que eu estou trabalhando na forja não é apenas cutelaria, eu quero mostrar essa marreta. Essa marreta aqui foi o resultado de um curso de 2 dias que eu fiz um fim de semana, em que a gente conseguiu fazer em duplas uma marreta para cada uma das pessoas que estava lá no curso. E não só o resultado é super interessante, esse acabamento rústico, mas é a marreta que eu uso para fazer todas as facas que eu estou mostrando nesse vídeo aqui. Eu queria compartilhar com vocês um pouco aí da evolução do hobby da forja. Eu espero que isso aqui motive vocês também a experimentar um hobby como a forja ou como qualquer outro e se inscreva e ative as notificações para poder acompanhar o nosso próximo vídeo aí de como fazer aquela faca de chefe que a gente já iniciou. Os próximos passos vêm em breve.